Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Moro lá em Vitória do Espírito Santo, 100 metros da praia, fazer o quê, né? Deus quis assim. Vocês têm chipa, vocês têm soba paraguaia, vocês têm sobá na feira, a gente tem a praia. Vai fazer o quê? Aprove ao Senhor dessa forma. Falei, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Aí eu moro lá, em Vitória do Espírito Santo, mas sou nascida aqui. E estou feliz demais de poder estar aqui com vocês e servir vocês de alguma forma. Eu quero já nessa noite te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Samuel 13. O tema da nossa noite é quem eu adoro. O mundo hoje tem quantos humanos, gente? Tem quantos habitantes do planeta Terra? Você sabe, fala aí. 7 o quê? Bilhões. 7 bilhões de humanos. Quantos são adoradores? Quantos? Todos. A pergunta é, quem adoram? Você fala, não, mas e os ateus? Também adoram. A pergunta é quem? Então, a questão não é assim, viu? Eu preciso convencer os meus amigos ateus lá da faculdade, os meus amigos ateus lá da escola, a importância de terem fé. Não, eles já têm. Eles já têm. Eles creem. Todo mundo tem fé, todo mundo é religioso, todo mundo crê, todo mundo adora, todo mundo sai pelo mundo a amar. A pergunta é, quem? Então eu não vou tentar te convencer a sair daqui hoje crendo, porque eu sei que você já crê. Não vou possível, mas a galera está curtindo, está curtindo. Do mesmo jeito que curte, descurte, é ou não é? Do mesmo jeito que vai para balada eufórico, pirado, pilhado, acabou. Tem que ter outra. E tem que ter mais, e tem que aumentar a dose. Então, eu quero te dizer que nós temos o acesso. Hoje aqui, por exemplo, nessa noite, eu sou testemunha que nós temos o acesso a um mapa que vai apontar para a gente uma direção, para a gente situar a nossa existência. Isso é privilégio. Eu moro numa cidade linda, Vitória do Espírito Santo. Vitória a Vila Velha, Vitória é uma ilha, então para você sair de lá, para você entrar lá, você tem que passar por ponte. E o cartão postal de Vitória é a vista ali da terceira ponte, lindíssimo, a vista é linda. Convento da Penha, o mar e tal, lindo, 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 é de ficar de queixo caído. Mas dali também você tem um dos piores índices de suicídio. E aí, veja bem, o que faz com que pessoas desistam tanto de viver? O que faz com que doa tanto, incomode tanto estar vivo? E cobiçar a morte? E querer antecipar, e talvez esse tenha sido o seu plano hoje aqui. Vou para o culto, mas saindo daqui, já estou com a corda pendurada em casa. Eu quero te desafiar a não fazer isso, porque existe esperança para você. Existe esperança para você. Existe sim um sentido para a sua vida, existe sim um significado para a sua existência, existe um propósito. Então, existe sim esperança para você que está me ouvindo hoje aqui. Porque existe alguém maior do que a sua dor. Existe alguém maior do que a sua angústia. Existe alguém maior do que as lembranças terríveis que você carrega. Existe alguém maior do que os seus problemas. Existe uma estabilidade além da sua instabilidade. Existe um ambiente onde não há crise, onde não há caos. E esse ambiente não é um espaço como esse. É uma pessoa, que ao mesmo tempo é uma e é uma comunidade.
E não é a igreja, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. E ele, esse Deus, ele é tão acessível que você precisa experimentar. Só que eu quero te desafiar a algo além do que aquilo que você já está habituado. Inclusive, há relato na Bíblia de gente que era muito especialista nas coisas da religião. Tem um caso, por exemplo, de um cara, cabeção na teologia. O cara era cabeção, professor, dava altas aulas e não sei o que e tal. Aí ele ouviu falar que Jesus estava chegando. Ele deu um jeito de ir atrás. É interessante, porque a Bíblia fala a hora que ele foi. Ele foi à noite. Tipo assim, não deixa ninguém ficar sabendo que vai pegar mal, vão me cancelar. Qual que era o nome desse cara? Quem lembra? Nicodemos. O bonito foi lá, partiu, vamos ver Jesus. De noite, sem ninguém notar. E chegou para Jesus, ele fez uma pergunta. Como é que o senhor dá conta de fazer tanto milagre? Porque os milagres acompanhavam Jesus. E Nicodemos, cabeção na teologia, viu e falou assim, peraí, eu também entendo da lei de Deus, mas não rola esse tanto de milagre, não rola. O que ele tem? E aí Nicodemos ficou na dúvida. Como é que pode? Aí Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus se não for pelo Espírito. Resultado, respondeu Nicodemos? Não, piorou o estado de Nicodemos. Jesus não facilita as coisas, tem hora, né? Resultado, Nicodemos ficou mais pilhado ainda. Como assim? Ele falou assim, amigo, é o seguinte. Isso aí, eu parafraseando, tá, Jesus Cristo. É o seguinte. Resumindo a história. Tem que nascer de novo. Agora você para e pensa, Nicodemos entendeu alguma coisa? Não entendeu nada, piorou. Aí Nicodemos saiu da linha. Como é que pode um marmanjo, um cara velho que nem eu, voltar para o ventre da mãe? Muito lesado, né? Lesado ou religioso? Esse é o cara nascido na igreja, não é o seu caso, não? Nasceu na igreja, filho de crente, conhece todos os bastidores, sabe nome, sabe como que era o prédio, como é que vai ser, sabe de tudo. Talvez você seja o Nicodemos, um especialista em religião, crítico de plantão. Aquele que sabe dizer se o louvor está fluindo ou não, sabe dizer se a igreja está sendo bem administrada ou não, se o sermão é bom ou não. É um crítico de plantão. Nicodemos era assim. E aí Jesus deu uma lapada nele. Ô amigo, você dá aula em Israel e você não entende uma parada dessa? Tem que nascer do Espírito, não é da carne. É isso. Tem que nascer de novo. Então veja bem, por que eu estou só resgatando essa história? Porque hoje, nessa noite, minimamente, você tem que sair daqui selado pelo Espírito Santo, minimamente. Se é que você já não veio com ele. E se já veio selado pelo Espírito Santo, também, minimamente, você tem que sair daqui como? Sabendo exatamente quem você de fato deve adorar. E de preferência já adorando. Então nós temos tarefas hoje aqui. Então, de repente, o que você veio aqui para agradar um amigo, você veio aqui para procurar alguma menina, você veio aqui, sei lá, eu não sei. Você veio para agradar um convite aí. Eu lembro quando eu fui para a igreja a primeira vez. Quando eu fui à igreja pela primeira vez, eu estava no 4º ano da faculdade, eu morava em São Paulo. Tinha rompido com a religião. Não acreditava mais em nada que dissesse respeito a essa coisa meio metafísica, sobrenatural. Eu rompi. Fui para o agnosticismo com tudo. Só que daí uma amiga minha, na época minha melhor amiga, hoje é uma das grandes amigas que eu tenho ainda, graças a Deus, ela resolveu frequentar uma tal de uma reunião. E ela não me falava o que era, até que eu perguntei para ela, falei, que reunião que é? Ela falou assim, Dé, não é religião, não é igreja. Na hora eu entendi, é igreja. É igreja, eu sei, sonsa, está querendo me enganar.
Eu falei assim, eu quero ir um dia. E ela não me chamava. Eu fiquei magoadíssima, gente. Eu falo, o anti-evangelismo dela me evangelizou. Não recomendo. Não recomendo. Eu acho que, eu não sei de outra história parecida. Então, não é isso que vai funcionar. Evangelize. Tá certo? Mas chegou uma hora, acho que Deus pegou ela de jeito e aí ela resolveu me convidar. E eu lembro que eu fui à igreja. Eu fui com uma certa resistência. Porque ela me acordou num domingo de manhã. Eu falei, isso é hora de alguém ir para a igreja. Eu estava dormindo. E ela me acorda. Já fiquei com ranço, entendeu? Mas aí eu lembrei, né, meu pai ensinava pra gente lá em casa, olha, amigo de verdade é aquele que está do lado nas horas boas e ruins. E na hora eu pensei, coitada, ela precisa de mim. Ela tem ido à igreja. E eu, movida por compaixão, movida por misericórdia, fiz uma coisa que há muito eu não fazia. Eu olhei para fora da janela, para o céu, mirei no céu e falei ao Deus que eu não cria. Deus, se você existe, me dá sabedoria, a única coisa que eu te peço, para ver os prós e os contras desse lugar e salvar a Carol. E fui para a igreja. E fui para a igreja com essa missão, salvar a melhor amiga da igreja. Cheguei e fiquei de cara. Não tinha imagem nenhuma, não tinha nada. Era um lugar assim, um salão que alugava, um monte de cadeira de plástico, daquelas que tem em piscina, sabe? Tem clube. Umas cadeiras brancas, achei estranho. Parecia que o lugar estava meio pelado, meio claro, meio, sei lá, meio alegrinho. Já me deu uma irritação. Domingo de manhã, aquele pessoal feliz, que ódio. Como pode? Esse pessoal está louco. E eu olhei aquele monte, em São Paulo, gente, aquele monte de jovem, aquele monte de universitário, e eu só cheguei a uma conclusão: a que ponto chegou a juventude brasileira? A religião é o ópio do povo, esse povo está louco. Meu Deus, que Deus? Não tinha Deus. E aí começou o tal do culto, e começaram umas músicas, pessoal, eu lembro que tinha um pandeirinho que tocava, e o pessoal batendo palma, foi me dando mais irritação, aquele pessoal otimista de manhã, no domingo de manhã, que ódio. E eu acho que como Nicodemos, eu fui procurar defeito. Eu não sei se Nicodemos foi, eu fui. Eu acho que eu estava muito mais parecido com aquele monte de fariseu que ia procurar defeito em Jesus. Então já tinha um plano armado. Vou armar uma arapuca para ele. Eu fui. Eu nem pensava em pegar Jesus no pulo. Eu nem pensava em Jesus. Eu só queria salvar minha amiga. E fui. E aí começou aquele monte de música, e eu ouvindo aquelas letras, eu fui com uma missão, eu fui com um propósito, salvar a minha amiga. E eu fui procurar defeito. E cheguei e fui procurar defeito. E começou aquele monte de música, e eu li as letras, e eu comecei a achar estranho, falei, parece que esse negócio é vivo, parece que fala com a gente, cruz credo, que lugar estranho, não vou nem bater palma que vão achar que eu estou gostando. Cruzei o braço, fiz uma cara de endemoniada, entendeu? E fiquei rosnando ali quase. E o negócio foi piorando, o pessoal foi empolgando, e batia palma, e não sei o quê, e uns choravam, e eu falava, como é que pode, gente? A religião é o ópio do povo mesmo. Tem que fazer alguma coisa para salvar a juventude brasileira. E aí, veio um tal de um homem chamado pastor. Aí me deu calafrio. Falei, meu Deus, é o chefe da máfia. Onde eu vim parar, que ponto a gente chega para salvar uma amiga? E foi um tal de um homem chamado pastor, me deu calafrio e ele foi pregar. E eu lembro que na hora que ele subiu, eu falei, agora vai ser mole. Na época eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor. O meu trabalho era procurar erro de lógica em texto. Falei, agora vai ser de boa. Porque ele vai arrumar uma falação. E agora eu pego ele no pulo. Abri um arquivo no meu cérebro e comecei a digitar mentalmente. Certo? E o homem deu o título, o significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Eu falei, já é, sempre quis saber, agora eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. E o homem começou a pregar. E deu a primeira frase, citou um versículo. Eu falei, justo Bíblia? O único livro que eu tentei entender e não consegui? Mas que droga, mas tudo bem, eu pego ele no pulo assim mesmo. Arrogante nível hard.
E aí o homem citou um versículo. Quando ele citou lá, eu questionei aqui. Quando eu questionei aqui, ele respondeu lá. Falei, boa, coincidência. Coincidência, hein, espertão? Aí ele foi para a segunda e continuou aquela falação dele. Na segunda ele soltou, eu de novo questionei, ele respondeu lá. Falei, porra, o negócio é bom. O cara é profissional. Eu olhei e falei, das duas uma, ou ele é vendedor ou ele é advogado. Detalhe, ele é vendedor e é advogado. O cara era sagaz. Resultado, o culto inteiro, o sermão do homem, que eu não sei quanto tempo durou. O que eu sei, que toda a falação dele, era ele citando o texto, eu refutando lá, ele respondendo aqui. Até que chegou uma hora eu falei, tem alguém me dedando para esse cara. Tem alguém me dedando para esse homem. Não é possível. Não, isso aqui já extrapolou coincidência. Não tem como. Alguém está me dedando para esse cara. E eu sentada lá no fundo, eu pensando, mas como está me dedando para esse cara? Não tem ninguém aqui, só sou eu. Aí eu pensei, não, colocaram uma escuta em mim. Aí eu mesmo respondi, mas como? Só se for no meu cérebro. Falei, alguém está me dedando para esse cara. Eu falei, já sei, deve ser uma parede falsa, deve ter um espelho, que devem estar me observando, e deve ter um ponto. Olha a viagem. Deve ter alguém com um ponto, e deve estar narrando para ele. E um ego do tamanho do prédio, né? De achar que o mundo existia por minha causa. E foi isso. Até que o sermão do homem acabou. E aí veio aquele estado de humilhação. Porque a minha amiga, que a contragosto, né, me convidou, virou para mim e falou, e aí, Dé, o que você achou? Pô, eu tinha ido com a missão, gente. Para mim ela já estava ganha. Era preencher uma coluna com contra e salvar a menina dali, era simples. Eu já fui com o resultado pronto. Só tinha um problema. Eu tive que virar para ela e falar assim, eu não concordo com nada, mas o que ele trouxe é todo coerente em cima das premissas que ele estabeleceu. Eu não concordo com nada, eu não creio em nada, mas não tem erro de lógica. Isso para mim é humilhante. Eu pensei. E aí ela falou, e o que você achou? E eu tive que responder, eu não tenho opinião formada. E fiquei magoadíssima, ferida, o ego estava humilhado. E fiquei lá sentada atrás e de repente veio uma pessoa atrás de mim. E falou, Andréa. Falei, oi. Íntimo, me chamou pelo nome, falou aqui no meu ouvido, eu falei, oi. E a pessoa cochichou aqui, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir. Eu tinha fé, eu cria, eu adorava, eu era religiosa. Só que para um outro tipo de Deus. Compreende? Um outro tipo de Deus. Qual? Eu. E aí eu quero que você veja, esse é um tipo de gente. Um tipo de gente que convive num ambiente onde tem um monte de gente que tem fé, e fé em Deus, mas que ainda não foi tocada pelo Espírito. Esse é um tipo de gente. Mas tem um outro tipo de gente, que é alguém que nasceu num ambiente já religioso, eclesiástico. Compreende? Que não foi o meu caso. Eu não vim de berço evangélico. Eu não vim. Mas talvez você tenha vindo. E talvez você tenha já vindo com essa noção. Eu nasci crente. Eu nasci evangélico. Eu nasci na igreja. Veja bem, você é um desdobramento desse problema que eu estou trazendo. Você vivencia, melhor dizendo, esse desdobramento. Porque talvez você tenha a sensação que você nasceu na igreja. Mas Nicodemos também nasceu na igreja. Mas ele não tinha nascido do Espírito. E eu vim te lembrar que é preciso nascer do Espírito. E uma vez nascendo do Espírito, viver nisso. E viver nisso é adoração. E Deus é Espírito e procura
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que eu te pedi para abrir sua Bíblia em 2 Samuel 13, porque aqui tem uma história muito interessante, dramática. É uma das histórias assim que mais toca o meu coração e eu falo muito a respeito dela. E aqui traz o seguinte relato. 2 Samuel 13, a partir do 1, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. De qual família que nós estamos falando aqui? Família de quem? Famosinho ele, não é não? Família de Davi. Então nós estamos falando, me corrija por favor, mestre. Família de Davi, se a gente trouxesse para os dias de hoje, a gente podia dizer que era uma família crente? Poderia? Uma família envolvida com o ministério, poderia dizer? Se a gente trouxesse? Uma família de gente que envolvida com a igreja, com o ministério, poderia dizer? Talvez seja a sua história. E aí nós estamos falando de uma família, então, da igreja, de uma família que conhece a lei de Deus. Podemos afirmar isso? De uma família que conhece. Que não é assim como eu era, de não saber nada, será que Deus existe ou não, não. Uma família que sabe que Deus existe, que tem a lei, que tem coisa que Deus gosta, que tem coisa que Deus não gosta, ok? Tem a noção do que é pecado, do que não é, de transgressão, de condenação. Tem essa ideia. Então não é gente que não sabe discernir uma mão da outra, não, sabe? Então essa aqui é a família. E o que está acontecendo? Davi tem filhos, um deles é Aminon. E agora olha a situação, Aminon se apaixona por uma das filhas de Davi, meia-irmã dele. E essa menina, chamada Tamar, bonita pra caramba, novinha, é a novinha. E essa é a história, pegar a novinha, foi isso aí. Aminon se apaixonou pela novinha, que era meia-irmã dele. E essa irmã dele, então, tem como irmão Absalão, que é outro filho de Davi. Aquele monte de mulher deu nisso. Um monte de filho, certo? E aí, tudo filho de Davi. E aí, um deles, que é Aminon, se apaixona pela menina, que é Tamar. Versículo 2, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar. Pois ela era virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. E o que está acontecendo aqui? Olha como essa história é contemporânea. Para você que achou que Bíblia é papo lá do além, que não serve para você, olha que contemporâneo é esse relato. Nós estamos falando aqui de qual fenômeno? De desejo sexual. Estamos falando de Aminon, que tem agora atração, desejo sexual, uma fissura por uma menina linda, e ele fica tão pirado com ela, que a Bíblia diz que ele chegou a ficar angustiado a ponto de adoecer. Ele ficou fascinado por Tamar. O cara adoece, o cara fica angustiado. Ele fica doente de paixão. Você fala, gente, isso está na Bíblia, que interessante que é a Bíblia, vou ler mais. Então, você fica aí só em Netflix? Então, olha o que você está perdendo. Está entendendo? Versículo 3, presta atenção nisso. Aminon tinha o quê? Amigo ou inimigo? Um amigo. Vamos ver o que Aminon chama de amigo. Um amigo muito astuto. Já ouvi essa palavra na Bíblia. Onde? Nossa, eu já vi essa palavra na Bíblia. Onde? Em Gênesis 3. Descrevendo quem? A serpente. Então você está me dizendo que Aminon acha que tem um amigo, mas no fundo ele é uma serpente. Você não tem amigo assim, não? Que paga de amigo, mas no fundo é uma cobra. Que isso? Acho que tocou o coração. Você fala, não, gente. Aliás, o que eu já ouvi nesses últimos quase 20 anos trabalhando com aconselhamento na área da sexualidade, o que eu já vi de relato de gente sendo iniciada sexualmente justamente no meio de primo, tio, avô, padrasto, prima, tia,
madrasta, babá. Gente que está o quê? Debaixo do mesmo teto, que você olha e fala assim, põe a mão no fogo. Põe não. Põe não. Pois Aminon está chamando de amigo uma serpente, que é da família, certo? Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, presta atenção nisso. Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? O que você nota aqui? Que a serpente estava de olho e sacou um movimento. Esse menino está diferente. Isso aqui, gente, é um confronto enorme para nós. Porque aqui está mostrando o seguinte, pelo menos para mim salta aos olhos, a vergonha que é a gente ter que reconhecer que a gente pode estar cercado de pessoas e continuar sendo invisível. É ou não é? De repente você vai para a sua escola, você vai para o seu curso na faculdade, você vai para o seu trabalho, você entra na internet, você sai do seu quarto, você passa pela sala, você encontra outros familiares, você senta à mesa junto com outras pessoas, você está aí com a galera, e no fundo você está o quê? Invisível. Talvez hoje à noite a gente tenha um monte de gente invisível aqui. De gente que esteja vivendo essa invisibilidade. Como se não bastasse isso já ser difícil, ainda dá para piorar. Porque a Bíblia fala que Aminon estava ficando abatido. Então, o que estava no coração de Aminon, a angústia dele de ter uma fissura, uma paixão por Tamar e não poder vivenciar isso abateu visivelmente Aminon. Então, ele transpareceu, ele emitiu sinais visíveis. A pergunta é, quem notou? Sabe quem notou? A serpente. Isso precisa nos confrontar. E eu sei que agora você talvez já esteja se enchendo de ira contra a igreja. Está vendo? A igreja baixa a bola e se pergunta, você nota as pessoas? Porque talvez você esteja tão acostumado a estar no papel de vítima, tão movido à autocomiseração, que agora você já está arrumando talvez um monte de muralha para justificar o fato de você ser um desigrejado ou uma desigrejada. Baixa a sua bola, porque a pergunta é a seguinte, você é essa pessoa que notaria Aminon? Você é essa pessoa? Você notaria Aminon? Porque às vezes eu acho que a gente pode ser muito tentado, não? Quantas vezes não me notaram? E é tudo em função de mim, né? Do meu eu, e que não me serviram, que não me notaram, que não me... Para, sai um pouco de cena, a história não é sobre você ou sobre mim, a história é sobre Deus e a nossa relação com Ele. E a questão é, nós notaríamos Aminon? Nós que temos aí esse senso de justiça tão aguçado, dando de dedo na cara da igreja e da liderança, dizendo, vocês falharam, vocês erraram, porque vocês isso, vocês aquilo outro. Tá, você notaria o seu amigo sendo abatido? Você seria um amigo de verdade ou você seria mais uma serpente? Então aqui a gente está vendo o quê? O caso de um cara em sofrimento, rodeado de gente, uma família crente, vamos colocar assim, e que no auge da sua angústia, quem nota? Exatamente uma pessoa mal intencionada. E nota e faz a pergunta certa. Isso que é pior, a gente tem que reconhecer. A serpente fez a pergunta correta. Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa com você? E Aminon, sabe o que é triste? Aminon respondeu. Aminon abriu o coração. Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você e eu temos questões no nosso coração. E está escrito desde o princípio, Deus colocou uma opinião dele a respeito
de um fenômeno que a gente pode vivenciar. E Deus colocou o parecer dele. Não é bom que o homem viva só. Só, eu não falei o quê? Solteiro. Então não justifique a partir dessa fala a sua idolatria por casamento. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano não tenha com quem partilhar o coração. Não é bom viver só. A solidão, esse estar, sabe, eu estar comigo mesma e somente comigo e eu me basto, isso é uma aberração para Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito. Um Deus só em comunidade. Então não combina com Deus criar um ser humano com a sua imagem que viva de forma solitária. Por isso a ideia inclusive de corpo. Por isso que você não consegue ser um cristão maduro e genuíno sozinho, se auto-pregando, se autodiscipulando, se auto-confrontando, se auto-santificando. Nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos de igreja, por isso nós precisamos de pastor, por isso nós precisamos de mestre, por isso nós precisamos de discipulado, por isso nós precisamos de um ambiente onde toda semana vão nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é Cristo. Por isso que nós precisamos sim, compreende? E aí veja bem, esse menino abriu o coração, e eu te pergunto, a Bíblia já falou, não é bom que o homem esteja só, então eventualmente a gente tem questões no coração que deixam a gente angustiado, e aí eu te desafio a refletir, com quem você abre isso? E aqui vem um alerta, porque a pessoa errada fez a pergunta certa. E o que é pior? Aminon respondeu. Entregou de mão beijada o coração. Cara, você entregou seu coração para a pessoa errada, é caixão. Entregou de mão beijada o coração para a serpente. O que ela fez? Ela deu bote. Ela deu o golpe dela. E aí qual foi o golpe? Versículo 5, vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Qual é o plano? Em outras palavras, o que Aminon ouviu? Qual foi o conselho da serpente? Ô amigo, você é filho do rei, você pode tudo, cai para dentro. Cai para dentro, brother. Você pode tudo, você é filho do rei. E veja bem, provavelmente para Aminon esse cara aqui era amigo. Então eu acho que a gente já tem uma lição aqui. Será que amigo é aquele que fala tudo o que a gente quer ouvir? Será que amigo é esse que bota lenha na fogueira do seu ego? Veja bem, vai arder e vai queimar e não vai sobrar nada. Então veja o desafio que a gente tem de realmente ser bom amigo um do outro, que é o inverso do que esse cara aqui está fazendo com Aminon. Então Aminon agora recebe qual conselho? Se transforma naquilo que você deseja, querido. E coloca ali, ó, estímulo, encorajamento e dá um plano. E Aminon, provavelmente, se delicia com o conselho, ali está formada uma quadrilha, né? E aí Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon fez tudo o que Jonadab tinha orientado. E aí versículo 7, Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Então agora o pai chega para a filha e dá uma ordem, vai lá cuidar do seu irmão que está doente. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Então Aminon já estava o quê? Com o plano todo armado, segundo o conselho da serpente, Jonadab. E ele estava envaidecido pela possibilidade de ele fazer o que ele quisesse. E ele fez.
Então a menina vai com um propósito: eu vou cuidar do meu irmão enfermo. E o que o irmão tem de plano? Eu vou saciar o meu desejo do jeito que eu quero, porque afinal eu posso. E aí você vê toda a corrupção do sistema, porque esse Aminon agora dá uma ordem para quem está no palácio, para quem está ali naquele ambiente. Sai todo mundo, e todo mundo saiu. E Tamar levou os bolos que havia preparado para o seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Versículo 12, mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você, tentando ganhar tempo. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. O que tem aqui? Um relato de estupro. E é interessante, tragicamente interessante, porque esse episódio coincide com o que acontece hoje, aqui em Campo Grande, em qualquer lugar desse país e mundo. Se você puxar os relatos do Disque 100, se você puxar os relatos, os mapas de violência sexual contra criança e adolescente, que é esse episódio, qual é o perfil? Em que ambiente que acontece? Nesse aqui. Num ambiente conhecido, familiar, com gente que é o quê? Do raio de confiança da família. Aí você se pergunta, por que Deus coloca essa história? Para você ver que Deus não é desonesto, não é desleal, que Deus não é covarde, que Deus não passa a mão na cabeça de seu ninguém, porque Ele é santo, justo, puro e perfeito. E Ele está trazendo uma denúncia aqui. Ele está trazendo uma denúncia. Ele está levantando a tampa de uma lixeira e fazendo o fedor subir, para que isso não se repita. Para que a gente aprenda com a história, para que a gente não tenha que reviver essa história de novo. E aí o que acontece? Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Então ela foi estuprada. Versículo 15. Logo depois Aminon sentiu uma forte, o quê? Saudade dela. Não uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia. Ele lhe disse: levante-se e saia. Sabe aquele amor? Era amor? Não era. Agora eu te pergunto, se ele tivesse falado para o pai dele ia dizer: nossa, você ama? Provavelmente teria dito: não é amor. Mas ele teria ouvido? Teria ficado com ódio do pai. Mas agora o que ele fez? Ele apostou todas as fichas. A hora que eu ficar com essa menina, a minha vida vai ser outra. E ele adorou a possibilidade de encontrar esse paraíso através, nem que fosse do estupro. Olha como a gente está lidando com um coração enganoso, que apostou todas as fichas num acontecimento: ter relação sexual com essa menina. O dia que eu tiver relação sexual com essa menina, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. O dia que eu tiver essa experiência, ninguém me segura mais. Eu vou ter saciado toda a minha angústia, eu vou estar realizado, eu vou ter a sensação de que eu cheguei lá, de que eu cheguei no paraíso. E ele apostou todas as fichas e foi, quebrou a lei de Deus, e ele foi alertado. Ele foi alertado por Tamar, não foi? Ele foi alertado por ela: meu irmão, não faz isso. Isso é violência, não se faz isso em Israel, isso está errado. Eu vou cair em desonra, você também, isso é uma loucura. Ele foi alertado, ele ouviu? Não, usou a força, imobilizou a menina e a estuprou.
E aí agora ele é surpreendido, porque parecia que a vida dele agora ia encontrar um novo significado. E o que aconteceu? Do mesmo jeito que veio o prazer foi, e agora ele tem nojo dela. Ele tem nojo, ele tem aversão, e ele manda ela sair dali. E a história vai ficando pior. Versículo 16, mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Ouvir a serpente ele quer, né? Acaba a consequência do que ele fez, agora ele não quer. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, aí ele chama o servo de volta. Disse-lhe, ponha quem? Lê aí. Ponha quem? Esta mulher. Ele não fala, ponha minha irmã. Ele não tem a hombridade, ele não tem caráter para chamar aquela menina de irmã mais. Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Você imagina a cabeça do servo. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Adivinha quem chega? O irmão dela, Absalão. Absalão, seu irmão, lhe perguntou. Ué, ele viu o estrago. Ele juntou uma coisa com a outra e só perguntou. Seu irmão, Aminon, fez algum mal a você? Eu imagino que ela deva ter pelo menos sinalizado. Aí olha como que Aminon trabalha com Tamar. Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Você viu agora o tamanho do estrago? O circo está montado. Temos uma vítima de estupro agora aqui, temos alguém que a molestou, que sai impune, temos uma testemunha. Absalão sabe o que aconteceu, e Absalão chega para Tamar e diz o seguinte, ele é filho do rei, ele é seu irmão. Não fica angustiada não, fica de boa. Se coloca no lugar de Tamar. Como é que fica de boa? Não, vai lá e toma um banho e vai passar. Dorme que no outro dia você esquece. É assim? Não. E aí ele dá um conselho para ela, não se deixe angustiar. Só que é interessante, porque Aminon agora, aliás Absalão agora, depois de ter dito para Tamar, não se deixe angustiar, não se deixe dominar por isso. Quem que fica angustiado? Ele. E agora a angústia dele se transforma em ódio. Não vou ler o resto da história não, só pega o 22 aí o começo, 23. 2 anos depois, quanto tempo? 2 anos depois, nutrindo ódio, Aminon planeja a vingança e mata, aliás, Absalão planeja a vingança e mata Aminon. Vou resumir muito a história. Quem você acha que dá notícia para Davi? Quem dá notícia para Davi? Porque chega para Davi uma fofoca. Morreram todos os seus filhos. Absalão matou todo mundo. Davi ficou mal. E aí adivinha, quem é que dá notícia? Não, rei, nem isso não. Absalão só matou Aminon por causa do que ele fez com Tamar. Um absurdo que esse cara fez. Você sabe o que é interessante? Do começo ao fim da história, adivinha quem continua no circuito? A serpente. Ninguém suspeita. E continua lá. Então 2 anos depois acontece mais essa tragédia. Então o que a gente vê? A gente vê aqui um ambiente onde tem um rapaz que tem um desejo sexual por alguém.
não abre para ninguém, até que ele começa a emitir sinais. E alguém mal intencionado chega para saber o que é e dá um mau conselho e ele acata. Mas a gente também vê no decorrer da história uma outra pessoa que também está dominada por emoções e pensamentos e senso de justiça e tudo mais, que também não fala com ninguém, só fica o quê? Planejando. E quem é esse? Absalão. E vai dar em morte. Aí você fala, o que isso tem a ver com adoração? Quem é adorador aqui nessa história? Me diz. Quem? Todos. Agora, quem adoram? E se você pegar todos os personagens da Bíblia, todas as histórias, você vai ver que todos os personagens na Bíblia são adoradores. E a Bíblia está trazendo relatos. Quem eles adoram. Você fala, o que isso tem a ver comigo? Uai, fica a dica. Se Deus está registrando um monte de história de um monte de gente, para desnudar o coração e dizer quem você adora, o que será que Deus está querendo falar conosco hoje? A mesma coisa. Quem você e eu adoramos. E vão ser nos episódios da vida que a gente vai demonstrar isso. A pergunta é, será que eu vou seguir o conselho de Jesus Cristo? Aquele conselho que ele deu para Nicodemos? Ou será que eu vou querer criar um outro jeito de viver? Porque o conselho de Jesus Cristo para Nicodemos foi o seguinte: primeiro, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Então, não estou falando de que se você tem uma religião ou não, se você faz parte de uma igreja ou não. Eu já aconselhei gente envolvida com o ministério, líder de ministério, que quando foi perguntado para esse cara, quem é Deus para você? Ele falou, Deus para mim sou eu. Aí o pessoal ouviu e falou assim, como assim? Deus é você? E esse ministério que você tem? Um ministério que bomba, você faz discípulos, você tem agenda. Isso não é Deus, não? Ele falou assim, não, isso aí é força do meu trabalho. É resultado do meu trabalho. O que nós estamos falando? De alguém que tenha linguagem religiosa, de alguém que tenha performance religiosa, de alguém que tenha um ritual religioso, que tenha liturgia religiosa, mas que o coração está longe. Está longe. Compreende? Então eu acho que nós precisamos hoje fazer um mergulho aí dentro desse nosso coração velho de guerra e realmente, jogar reto, um papo reto hoje aqui. Quem de fato a gente adora nessa vida? A gente viu o relato aqui de um cara que adorou o prazer sexual, acreditando que na hora que ele se jogasse naquilo, a vida dele ia ser outra. Ele foi com tudo, quebrou a cara. 2 anos depois ele estava morto. A gente viu um outro aqui, que acreditou piamente que se ele se vingasse, ele também ia encontrar paz. Encontrou? Não, depois que matou o irmão que feriu a irmã dele, o que ele fez? Teve que fugir, e a vida dele virou o quê? Se já estava um caos, agora ficou um caos maior ainda. A gente viu aqui, por exemplo, um pai, que foi omisso. Foi ou não foi? Foi um pai omisso, que ficou com raiva, quando ficou sabendo da violência contra a filha. Mas o que fez? Nada. E depois, não fez nada. Então a gente está vendo, a gente viu aqui uma pessoa que passou pela violência sexual, e que a Bíblia, o último relato, até onde eu sei, que fala sobre essa menina, que foi Tamar, fala o quê? Que depois do estupro ela foi para a casa de Absalão e ficou desolada, não fala mais nada. Então nós estamos falando de uma pessoa que também, agora ficou o quê? A vida dela gira em torno do abuso que ela sofreu, e acabou para ela, como se aquilo ali fosse o fator decisivo e definitivo para ter uma vida amarga para todo sempre. Foi dramático o que aconteceu? Foi. Mas não tem nada maior do que o abuso, não? Tem Deus. Aí a gente dá um salto na história e chega em Nicodemos. Sem falar em Jonadab, que é a serpente do começo ao fim, e que apostou provavelmente que ele, dando ordem,
e encontrar sentido na vida. Não sei qual é a dele. O que eu sei é que não representa nada a figura de Deus. Muito pelo contrário. Representa fielmente o diabo. Então, com isso, eu quero que você veja, a gente chega lá em Nicodemos e a gente vê o quê? Olha, você está vendo como não adianta você só dizer, viu? Meu filho cresceu na igreja, ele foi no congresso, ele foi no retiro. Olha, eu faço parte do grupo de adolescente, de jovem. Olha, eu estou envolvido, eu estou ali. Tá, tudo isso é bom. É bom. Mas não é o central, porque o central tem que ser conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nascer de novo e ser selado pelo Espírito Santo. Então, não parta da premissa que você já tem isso. Permita-se ser questionado. E saia hoje daqui, como eu disse no começo, minimamente selado pelo Espírito Santo. Você fala, como é que consegue esse selo? Pedindo. Mas eu não mereço, eu sei, nem eu e ninguém aqui. Foi nos dado. Mas quem está dando? Jesus Cristo. Mas consigo arrumar alguma loja, comprar aí na internet? Não. Você não compra, você ganha. Mas cadê? É pela fé. Mas como é que faz? Pede. E vai ser dado. Mas para mim também, se você está cogitando pedir, significa que já está acontecendo. Então o que eu quero te dizer, eu quero terminar aqui agora fazendo um convite. Aliás, eu quero fazer 2 convites. Aí eu vou chamar então os pastores que estão aqui para fazer essa oração. Eu só vou cantar pedra. São 2 orações que precisam ser feitas. A primeira, você veio hoje aqui e talvez você conheça o ambiente religioso evangélico. Mas você não nasceu de novo. E você fala, eu quero nascer de novo, eu quero sair com esse bendito desse selo hoje no meu coração. Eu quero sair daqui sabendo que eu nasci de novo. Eu quero sair daqui, ok, essa é uma situação. E nós precisamos, você minimamente vai ter que pagar o mico de levantar a mão para a gente saber quem você é, para a gente orar com você. Eu paguei por esse mico, você paga também. Entendeu? E não vai dar nada não. Aliás, vai dar muita bênção. Vai dar muita bênção. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Ah, eu vou ficar com vergonha que vão pensar de mim. Vão pensar de você que você é um pobre miserável, pecador, desgraçado, que precisa de misericórdia de Deus. E nós estamos aqui para te dar. Compreende? Você vai pelo menos reconhecer o seu estado lascado de ser. Assim como nós aqui também já reconhecemos. Ah, mas que vão pensar de mim? Vão pensar a verdade, que você precisa de Deus e bem-vindo ao clube. As pessoas que precisam de Deus costumam vir à igreja. Compreende? As pessoas que precisam de Deus, elas costumam pensar, eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus, é aqui o lugar. Mas não é só vir, e não é Deus está aqui. O que eu estou te dizendo é uma boa notícia, que você pode vir aqui, ouvir falar dele e ir com ele para casa, e ele nunca mais te deixar só. Cara, é um negócio bom demais. Fala sério. Você não tem nem que pensar 2 vezes não. Fala, eu quero sair com isso aqui hoje. Você fala, não, é isso mesmo? É isso mesmo, brother. Eu sou testemunha, eu fui para tirar a melhor amiga, que eu descobri que eu não tinha que salvá-la. Era eu que tinha que ser salva. Olha, babado louquíssimo, tá entendendo? Fui para tirar a menina da religião, volto para casa com Cristo, selando meu coração com o Espírito Santo. Ah, fala sério. Quem podia fazer isso por mim? Ninguém. O que eu fiz para merecer? Nada. Eu mereci ir para o inferno. Eu fui resgatada do inferno por Cristo. E eu quero te dizer que isso pode acontecer com você também. Essa é uma situação. A outra. Não, André, eu acostumei. Já liguei no automático. Para com isso é uma palhaçada. Então, Deus está nos chamando para quê? Para a gente ser adorador. Adoração você não faz intuitivamente. Adoração não é feita no automático. Adoração e uma vida no automático são incompatíveis.
Adoração é fruto de intencionalidade. É você ter a alternativa de não adorar e você escolher adorar, porque você escolheu amar mais a pessoa de Cristo do que todas as outras coisas criadas. Então, adoração é resultado de intencionalidade e não de uma postura intuitiva. Não, eu senti. Sentiu, não tem que sentir nada, não. É você escolher levar Cristo mais a sério do que tudo. É você querer colocar Cristo acima de tudo e a partir dele direcionar toda a sua existência. Se você e eu não estivermos vivendo assim, estamos vivendo uma vida ainda fraca de adoração. E o que a gente faz? A gente ouve isso hoje, se arrepende mais um pouco, toma novas decisões e realinha a vida. E o nome disso é santificação. Compreende? Então, eu quero fazer esse desafio. São dois. O primeiro, quem precisa nascer de novo? E segundo, dos que nasceram de novo, será que a gente tem tido uma vida de adoração? Eu preciso adorar mais a Deus. Eu, Andréa. Então, eu já sou uma que vou acertar o apelo número 2. Compreende? Eu já sou, já estou falando, eu preciso, tem coisa que preciso corrigir. Então, eu quero te convidar, meu querido, para você, é você que vem aqui orar? Nada melhor do que chamar o pastor, porque é o pastor que conhece o coração do seu rebanho. Sai de cena e passa a bola para você. E que Deus te use e que você responda, porque essa pode ser a noite mais importante da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé no seu lugar e feche seus olhos. Hoje nós fomos confrontados poderosamente com essa palavra. A quem você tem adorado? A quem você tem servido? E antes de te convidar a tomar essa decisão, eu quero mais uma vez pedir para que você pense comigo, feche seus olhos e imagine. O que você deseja que aconteça na sua vida para que você seja mais feliz? O dia que eu me casar, minha vida vai ser melhor. Ou quando eu conseguir aquela promoção do meu trabalho, as coisas vão se resolver na minha casa. O dia que eu for promovido, o dia que eu terminar meus estudos, o dia, quando você imagina assim, minha vida seria melhor se... O que você tem colocado nesse lugar? Foi sobre isso que a Andréa nos confrontou hoje. É possível que a gente tenha adorado outras coisas, colocado outras coisas no lugar de Deus. Se você deseja se encontrar com esse Jesus essa noite, se entregar completamente como eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade, ore junto comigo. Senhor Jesus, eu tenho vivido a minha vida sozinho e tentado encontrar significado sozinho. Me perdoe. Eu reconheço que apenas o Senhor é Deus do universo e pode transformar meu coração completamente. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu clamo: venha reinar sobre mim. Venha ser meu dono. Se você fez essa oração, quero te convidar, levante sua mão rapidamente para que nós possamos ver você e orar por você. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, casal que lá atrás, Deus abençoe vocês. Já vi a mão de vocês, pode abaixar. Mas alguém deseja, glória a Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, glória a Deus pela sua vida. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu achei fantástico o que a Andréa falou aqui, que esse não é um momento de ter vergonha. Oh meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu querido, o que importa é o que Deus está pensando de você nesse momento. E hoje você está dando o primeiro passo de ter a sua vida transformada e de nascer de novo. Então eu quero convidar, venha aqui na frente para que nós possamos orar junto, para que nós possamos conhecer você. Dê um passo de fé, não precisa ter vergonha não, venha aqui, nós queremos te dar um abraço, queremos orar junto com você, quero orar pela sua vida. Você que levantou a mão, vem aqui, não precisa ter vergonha não, glória a Deus, seja bem, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te dar um abraço, eu quero te conhecer, nós queremos pegar o seu nome, queremos caminhar junto com você, queremos ser família junto com você. Vem aqui na frente, Deus abençoe, glória a Deus. O pessoal já pode vir se aproximando aí para dar um abraço.
Vamos orar juntos. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém que quer vir aqui na frente? Vem aqui na frente para que a gente possa conhecer você e orar pela sua vida. Mas agora eu também quero convidar você a vir aqui na frente. Vamos orar junto. O segundo grupo que a Andréa falou, eu não tenho adorado a Deus como eu deveria adorar. Eu tenho usado inclusive a Deus para alcançar os meus objetivos, para atrás daquilo que eu acho que eu preciso. Mas Jesus está dizendo hoje, olha, você acha que você precisa isso, mas o que você realmente precisa é de mim. Você realmente precisa de mim na sua vida. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ter um momento de louvor, vamos ter um momento de adoração, vamos ter um momento de entregar e render nossas vidas diante dele. Se você quiser se colocar de joelho no seu lugar, esse é um momento de se entregar novamente, de corrigir a rota, de corrigir os nossos amores que estão tão fora de lugar. Você tem amado outras coisas mais do que a Deus. Você não tem amado aquilo que deveria amar. Os seus amores estão todos fora de ordem. Se coloque novamente e peça: Senhor, eu preciso amar o Senhor outra vez acima de todas as coisas. O Senhor precisa ser o meu principal amor. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado porque hoje é salvação. Obrigado porque hoje é a restauração. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos deu uma história. O Senhor nos redimiu, nos adotou como filhos. O Senhor nos criou à sua imagem. Nós somos criados para amar o Senhor e ser amados pelo Senhor, mas nós erramos esse alvo e depositamos nosso amor em tantas outras coisas. Mas hoje é o dia onde nós estamos retornando ao verdadeiro amor, ao lugar onde nós realmente encontramos satisfação e vida, e queremos te louvar e adorar ao Senhor em nome de Jesus. Cante, adore ao Senhor. Somente a ti, quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, Jesus, adorarei. Somente a ti, Jesus.